Você já percebeu como é difícil conquistar a confiança de uma pessoa? Você percebeu que o tempo para criar uma confiança é muito alto, mas para perder basta 1 minuto? Isso é uma prova de que o bem é muito difícil de estabelecer, o bom argumento é muito difícil de convencer, mas o mal é muito rápido. É comum, às vezes, a pessoa amar a outra 1 ano, ter uma grande paixão, porém, demorar 20 anos, ao quebrar aquele relacionamento, às vezes a outra a odeia por 20 anos. Ou seja, o bom dura pouco às vezes, mas o mal prevalece com muita facilidade. Quando a gente fala aqui de magnetismo pessoal, você tem que entender que algumas atitudes negativas duram muito tempo na outra pessoa. Confiança se quebra rapidamente e é muito difícil conquistar. E no caso, eu acredito que quando quebra, muitas pessoas, a prova tem mostrado que raramente a outra pessoa vai confiar na outra. Esse é um ponto que nós entendemos assim que magnetismo e certos comprometimentos pessoais são coisas que às vezes nós temos que virar, isso tem que virar uma filosofia de vida. Porque constantemente você tem que renovar certas possibilidades interiores, certos comportamentos interiores para lidar com as pessoas em volta. Por exemplo, não adianta pensar no que as pessoas à sua volta pensam sobre você. É não se importando que a gente começa a caminhar melhor para ter uma ideia de magnetismo, ou seja, parar de pensar o que os outros vão achar e passar a trabalhar melhor com os nossos sentimentos. Sentimentos são vibração. Existe um contexto que diz assim, ação e reação, né? É uma lei hermética, né? Então, por exemplo, assim como tem masculino e feminino, quase sempre a ação é tida como positiva, como masculina. Já a reação, ela é feminina. Ou seja, às vezes um momento de prazer, depois de 9 meses pode nascer o quê? Uma criança. Uma alegria de 1 hora, por exemplo, quando é 1 hora, né? Depois de uma vida inteira para criar e dar educação para um ser. Por isso que, com tudo isso, você consegue entender que quando se trata de magnetismo pessoal, de influência, é muito importante saber onde usa essa energia. Porque, como diria aquela frase, você se torna cativo por tudo aquilo que seduz. Portanto, não utilize o seu poder desnecessariamente. Não faça isso. E o seu poder tem que ser usado na hora certa, com o objetivo correto, com aquilo que realmente você já refletiu e deu a devida importância para que você possa realmente fazer isso. Quando nós vemos algumas pessoas que têm poder para tomar decisões, tomar atitudes, você imagina o que passa na cabeça daquela pessoa. Todos os reflexos que vai ter, né, após ter uma atitude magnética. Ou seja, uma influência sobre a outra pessoa. E tudo aquilo que pode acontecer, né, ao longo. Se eu comento uma coisa com você, você pode pensar, raciocinar e mudar o comportamento. Após mudar o seu comportamento, quantas coisas pode advir dessa mudança de comportamento? Quais as amizades você pode ter? Mas também quais, digamos assim, as amizades que você pode perder quando você muda a sua concepção de que não deve dar atenção para qualquer um, e sim privilegiar a sua atenção para objetivos e pessoas que realmente tenham algo a ver com você. Às vezes nem todo mundo vai pensar como você, nem todo mundo vai imaginar a vida, contextualizar ela como você faz. Mas você tem que entender que os passos do magnetismo é uma ferramenta que eu falo assim, vai trazer uma mudança muito grande na sua vida. Porque esse é um poder vital que também vai te conduzir a atrair aquilo que realmente você quer atrair para a sua vida. E eu digo de objetos materiais. Às vezes eu me lembro que teve um momento na minha vida que eu tinha uma dúvida, uma questão. E aquilo, eu andei por meses com aquilo na cabeça. E um dia entrei numa biblioteca e eu achei um pequeno livro
dentro da biblioteca e peguei aquele livro, era um livro fininho, e comecei a folhear, e lá estava escrito a resposta, né, umas 5, 6 páginas, exatamente com tudo aquilo que eu precisava saber. É claro que eu nunca mais achei aquele livro, mas aquele livro está lá na biblioteca. É que a questão do magnetismo é assim. Eu posso encontrar no meu dia respostas para minhas perguntas, para os meus problemas, para os meus anseios interiores. Mas quando a gente fala assim, capacidade de soltar, capacidade de se libertar de certas amarras, que às vezes a gente condensa o poder e pensando que condensando a gente adquire intensidade. Não. Veja, às vezes o magnetismo é como uma bateria. Você acumula energia, você vai carregando aquela energia. De determinado momento da vida, você vai descarregar aquela energia num ponto. Se você já for treinado, você vai dosar a sua energia, você vai direcionar a sua energia. Ou seja, você não vai descontar em alguém rapidamente, através do olhar, né? Então, quando você olhar para alguém, você vai controlar a sua força, seu olhar. Por quê? Porque às vezes você olhando nos olhos de outra pessoa, naturalmente você já vai passar essa confiança pessoal, essa segurança, esse olhar amoroso do Cid, que o Cid tanto comenta. Exatamente. Às vezes nós temos que controlar até mesmo esse poder. Porque o bem é difícil de se concretizar, o lado bom da vida. Mas as coisas ruins são muito rápidas. Portanto, o bem, você fica tranquilo que passar uma boa mensagem através dos olhos não é tão rápido assim como um mal olhado. Porque o que acontece? Vamos trabalhar a questão da intensidade. A gente tem falamos no vídeo passado, né? Vamos falar de novo. A intensidade é uma coisa poderosa. Mas ela vem de um estado ideal de espírito. Ou seja, se eu estou com um estado ideal, eu estou sentindo constantemente aquele sentimento, trabalho ele todos os dias. Então aquilo vai se condensando, criando uma força. O que acontece com o mal, com o ódio, com a cobiça? Normalmente elas acessam um lado interior mais forte. Porque há uma intensidade de sentimento alta. E você não está acostumado a trabalhar uma vibração de amor todos os dias. Quando nós trabalhamos a nossa reflexão aqui, que nós falamos aqui no canal, veja só, você tem que trabalhar a reflexão todas as noites, por exemplo. 15 minutos, 20 minutos. Ali você tem que colocar seus projetos, olhar, observar, sentir, vivenciar aquilo. Ser, de novo, saber o que você é, né? Defender a sua tese pessoal, porque aquilo cria sentimento, vibração. Quando eu falo com você, então aqui neste vídeo, eu acredito que eu realmente estou olhando para você e estou falando para você. É como se eu pudesse ver cada olhar aqui que está prestando atenção aqui no curso. Porque senão, se eu não tivesse a capacidade de levar você a sério, eu não estaria aqui, né, fazendo. E justamente a minha visão, ela é diferente das demais, né, porque no final do vídeo aqui eu não vou colocar link, não vou pedir teu e-mail, eu não vou pedir nada para você, né? Só o like e se inscreva no canal. Mas brincadeiras à parte, o que acontece conosco é uma coisa muito séria. O mal, às vezes, ele nutre. Por que que muita gente, quando consegue o objetivo final, quando ele é um objetivo de vingança, por exemplo, a pessoa quase sempre passa alguns meses, morre, adquire uma doença muito forte, porque ela não percebeu que havia uma simbiose entre ela e o ódio. Então, quando ela odiava, ela criava força, energia, algo dentro dela despertava, né? Criava poder, né? E é isso que a gente tem que entender. Às vezes, o ódio, a raiva, o rancor, a tristeza, elas condensam energia por bastante tempo. Daí, tanto que quando você olha para uma pessoa dessa, ela encontra com você e ela te odeia, por exemplo, o olhar dela, assim, por mais que ela queira disfarçar,
ela não consegue. O olhar dela é penetrante, o olhar dela machuca você, sabe? Dá aquele impacto e te causa mal-estar. Causa sim. Às vezes é comum acontecer coisas, a pessoa ela consegue acelerar o seu processo de catarse, ela consegue fazer com que você tenha o calcination mais rápido, porque aquela energia favorece, ela alimenta que o processo negativo da sua vida aconteça rápido. E já o processo bom demora para acontecer. Quantas vezes alguém ora por alguém, intensidade de oração, aquilo, pede para aquela pessoa e às vezes não acontece nada. Intensidade de poder, de conexão. E, infelizmente, a maioria das pessoas, eu sempre digo, elas não têm mais a capacidade de fazer austeridade a ponto de passar, por exemplo, por um período criando intensidade para executar uma determinada coisa. Então, quando a gente fala assim que o mal é rápido, ele é rápido. Mas ele é rápido por quê? Porque ele condensou uma energia por muito tempo. E às vezes a pessoa boa, ela vive num estado natural, tranquila, e de repente ela quer fazer o bem. Mas não é assim que funciona. A descarga energética para se manipular a matéria precisa ter uma força maior, um tempo maior de intensidade. E aí você tem que parar para analisar que como que eu faço isso? Como que eu vejo? E aonde eu quero que você descarregue essa energia? Eu quero que você descarregue ela nos seus projetos pessoais, nos seus sonhos, nessas ambições, nas boas ambições. Por isso que eu digo, aprenda a retirar aquilo que há de errado dentro de você. Limpe a sujeira da sua mente, já diria a frase. Limpe a sujeira, vá limpando. Como se limpa? Você não combate aquilo. Invista tempo no pensamento positivo. Invista tempo no seu projeto. Sabe? Esqueça esse negócio de achar que você com a mente apenas você vai só colocar os pensamentos positivos. Às vezes você tem que fazer maquete. Às vezes você tem que desenhar. Às vezes você tem que escrever no diário à noite. Às vezes você tem que fazer mesmo um quadro da admiração. Você tem que fazer alguma coisa diferente para que aqueles objetos ali consigam fazer tua mente ficar um tempo pensando na alegria de executar aquilo, na alegria de viajar para aquele lugar, na alegria de conversar com a pessoa que você está com saudade, que aquela pessoa vai te receber bem, que você vai poder passar uma diferença para ela agora. Imagine, depois de tanto tempo, você encontra com alguém, aí você fez esse curso, você já está ciente, você já está preparado, você já está entendendo tudo que eu estou falando, e aí você começa a treinar esse abraço amoroso, esse olhar amoroso, domina a sua voz. Você usa o ouvido para atrair, ou seja, quando você presta atenção para ouvir, você está sendo receptivo, você está coletando. Lembrando que o som é matéria, é uma onda sonora que vai caminhando. Você coletou aquilo, Você pegou aquilo como sagrado, como a voz do outro como sagrado. Então, você ouviu aquilo, recebeu, transmitiu através do olhar magnético a alegria de receber aquela voz falando, a alegria de escutar o som daquela voz. Você passou a conhecer o som daquela voz, identificar como aquela voz carrega alegria, ou que ela carrega, ou seja lá o que ela carregar, você vai receber e você vai devolver com amor àquela pessoa. Daí que não vai ser estranho se de repente, à medida que você for evoluindo, o seu telefone, sua caixa de e-mail, as coisas, pessoas vão começar de novo a te chamar e aí você tem que controlar tudo isso. Controlar, dominar. Por quê? Porque seu tempo é precioso, então você tem que digerir e separar pessoas, e aí as pessoas vão ter que disputar a sua atenção, disputar essa alegria de estar com você, de estar em sua companhia. E por falar nisso, para encerrar esse vídeo, eu quero agradecer a você que chegou até aqui, que desfrutou comigo dessa alegria de estar conversando com você, de estar evoluindo junto com você. É gostoso falar assim, ter essa abertura de olhar para você e agradecer a você que vem até o final, que está aqui apenas para ouvir, para prestar atenção.
Eu quero agora deixar a minha gratidão. Como sempre eu digo, serenidade profunda a você que chegou até aqui, a você que está até aqui. E a você que está aqui, eu desejo me tornar você. Eu me torno você. Paz e luz para nós.